efeito suspensivo suspende os efeitos do acordo, mas não diz que é constitucional nem que é inconstitucional. Não, Então, não, ministro. Então não tem objeto. Então continua a lei, não tem objeto? Não tem objeto. Aí não tem objeto. Ministro Sidney, ministro O que se Sidney. pretende é que se antecipe a cautela recursal pretendida. Ministro, e tem mais. Isso nós e temos. tem mais. Nós na turma temos várias vezes Várias já feito vezes. isso. Naqueles casos em que anteriormente à tutela antecipada se dizia que era inócua a medida liminar, desde o momento em que o indivíduo tivera o recurso, aliás, fora vencido nas instâncias ordinárias e interpunha um recurso extraordinário. Porque a gente suspendendo o recurso extraordinário, continuava a decisão que era contrária a ele. Então, por isso é que quando vem a tutela antecipada, o que nós temos feito? Nós temos interpretado, aliás, sim, nós temos transformado, em última análise, o pedido de medida liminar para efeito de concessão de tutela antecipada. Isso A primeira vez, inclusive, nós negamos na até. atual temporada de juiz do TSE, isso tem sido diário. Quer dizer, pedido de efeito suspensivo, alguns mais sofisticados, efeito suspensivo ativo, a recurso contra a decisão que negou o registro. Esse efeito suspensivo ativo foi justamente uma criação. Então, eu tenho sistematicamente dito que se pretende que se antecipe a tutela recursal. Exato. É o que se pretende aqui. Mas neste caso específico, também eu gostaria de observar o seguinte, é que este recurso... Antecipa-se a inconstitucionalidade da lei, provisoriamente. Isso é que eu não consigo entender. Pois é, mas eu... Quer dizer, numa tutela cautelar se antecipa... Mas é isso que o ministro Veloso deu. Não é isso. O que se quer é suspender os efeitos do acordo enquanto o Supremo não julga. Ministro, mas uma lei vigente, que foi declarada constitucional, não fica de que adianta? constitucional nem inconstitucional. Mas, ministro Sanches, da Vênia, uma lei que está vigente e que foi declarada constitucional, se subtrai essa declaração de constitucionalidade, o que resta é a lei vigente. Mas vamos recolocar... Porque ele não quer executar a lei. Vamos, Então, o que ele está pretendendo realmente é que se antecipe o efeito que terá o provimento do recurso extraordinário, que é a inconstitucionalidade da Então, lei. o problema não é de efeito suspensivo, é de tutela antecipada, isso é que com nós estamos efeito dizendo. inteiramente contrário. senhor presidente, Idêntica à tutela. Por de isso qualquer sorte, deveríamos observar o seguinte, este recurso extraordinário, em sede de controle abstrato, na verdade, é um recurso extraordinário de todo especial. Sim. Rigorosamente, o que nós estamos aqui... será erga omnes. Claro, que será erga omnes. E é nesse contexto é que nós estamos discutindo. A rigor, é um recurso extraordinário por construção. Aqui nós não estamos a falar de jurisprudência. Por construção. Exatamente. Nós não estamos a falar de controle difuso de constitucionalidade, não. Nós estamos em sede de controle abstrato de normas. Por isso mesmo é que a corrente do ministro Carlos Veloso, para prevalecer, terá que contar com 6 votos. Veja... Sim, terá que contar com 6 votos, porque nós suspenderemos a lei municipal. É uma liminar em ação direta. Com a devida vênia, esse recurso extraordinário não é controle difuso, nem é controle concentrado. O que sucede... Não, se formos ao mérito, será foi justamente uma saída que teve o tribunal, tendo em vista a circunstância de que não se admite aqui a declaração de inconstitucionalidade em abstrato de leis municipais, ainda que violem frontalmente a Constituição Federal. De modo que tanto assim que se exige que haja o pré-questionamento. Sim. O que significa dizer que não é um tipo de controle concentrado, senão a causa petente seria aberta. Mas, ministro, aqui a partir do momento em que julgamos a matéria de fundo, nós atuamos no processo objetivo e no controle concentrado. Veja, Vossa Excelência, que tanto não é isso, senão nós nos substituiríamos. Senão nós nos substituiríamos ao tribunal com relação a todo o poder que ele tem. Nós não podemos, senão nós temos que adotar aqui causa aberta. E o que, evidentemente, não é possível justamente por isso, porque tem que ser salientada a circunstância de que lá
foi a questão prequestionada. Por isso mesmo é que se entra com embargo de declaração para o prequestionamento. Senão não teria sentido. Caracteriza o controle concentrado. Não, ministro, não é. Isto é um meio de controle difuso, sem que, na realidade, sim, se esteja julgando caso concreto nenhum, obviamente, mas é um instrumento do controle difuso que é utilizado com as características processuais dele, embora os efeitos sejam... Mas veja, Vossa Excelência... Olha, o ministro Sidney acompanha o relator. O efeito os adjetivos difuso e concentrado nada tem a ver com... Não tem. O efeito... É outra dicotomia. Mas é isso, o efeito... É abstrato ou concreto. O efeito e é claro que é o seria controle esse. abstrato. Mas é o efeito. Agora, os pressupostos, não. Senão, não é causa petente aberta. Por isso é que... E mais, é preciso que haja prequestionamento. É relativamente aberta, considerado que debatido na Corte de origem. Não é isso, ministro. Porque aí nós já temos a limitação decorrente do acesso, desde o momento em que se modifica a decisão do tribunal, então é lógico. E a liminar poderá ser... E a liminar poderá ser... Veja, Vossa Excelência, o que eu estou dizendo, os efeitos, efeitos, sim, mas não os pressupostos. Sim, porque os pressupostos são de recurso extraordinário. Ministro Moreira Alves, Sem como dúvida vota? São. Por isso mesmo, Estamos de acordo. Ministro Moreira Alves, como vota? Eu Acompanha o relator. acompanho o eminente relator, porque acho que realmente é até verossimilhança. Aqui o problema, aqui se me permitem, esse problema de ser medida liminar ou de ser tutela antecipada, na prática só tem um efeito, uma eficácia, que é que, em se tratando de tutela antecipada, é preciso que haja verossimilhança, que é, a meu ver, um pouco mais do que o fumus boniuris. Agora, aqui, realmente, o que me parece é que, na realidade, nós estamos tendo aqui uma transformação de natureza administrativa feita por via legislativa e, consequentemente, uma invasão, isto como verossimilhança. Eu não sou, pode ser até que mude depois. Isso eu não sei como é que eles declararam lá. Nós não podemos. Não podemos. Não declararam nada. Não declararam, eles declararam constitucional. Mas nós estamos apenas. Não, a verossimilhança. Não, o referendo do ministro disse que... Ex nunc ou ex Ele nunc? disse que... Eu digo que é ex nunc. Ex nunc. A partir, claro que é a partir da suspensão. Receberam não vão ser prejudicados. Não, senhor. Isso está dito aqui. Aumentou um pouco o número de... Mas isso pode, não há problema nenhum. Isso não pode, evidentemente. Qual é o problema que há? A lei vinha Apenas sendo a diferença que eu encontro é essa, que não é verossimilhança, outra é fumus boniuris. A meu ver, verossimilhança é um pouco mais do que o fumus boniuris. Mas no caso, o que me parece é que realmente há verossimilhança. Eu, aliás, desde o começo, brinquei até com o ministro Veloso, que o ministro Veloso trouxe aqui preocupadíssimo com o problema de permissão. E acabou reconhecendo que o problema maior é justamente esse, é de invasão de competência, não de iniciativa, mas de invasão de competência e de exercício de poder. Ministro Jobim, Pode ser certo que isso... Eu só gostaria de lembrar, inclusive, Vou também, trazer isso rapidamente. senhor presidente, eu só gostaria de lembrar que no caso de concessão da liminar por parte do tribunal, esta Corte já vem admitindo o manejo da Lei 8437 em grau de suspensão. Na AGU, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de manejar o pedido de suspensão daquela decisão do Tribunal de Justiça de Minas, que considerava inconstitucional o acordo entre o Estado de... Ficou naquela decisão, ministro. Depois, Mas já havia outro... depois no outro plenário, no outro caso, o próprio ministro Celso, parece que é o autor, Que era o autor. dessa decisão, recuou. Então, hoje... Então, nós estamos estabelecendo uma nova jurisprudência. Não, em princípio... Eu peço vênia A Lei ao 8437, nobre ministro Carlos Veloso na fórmula positiva, quando se concede para a ficar vantagem, com o ministro quando se Francisco concede Rezec a e cautelar. não baratear o recurso suspende extraordinário como se fosse uma que, por lei, não tem eficácia suspensiva. O acesso, considerado o controle concentrado exercido pela Corte de Origem ao Supremo Tribunal Federal, controle concentrado quanto à lei municipal, é um acesso excepcionalíssimo, o que não permite que transforme o extraordinário em um recurso ordinário. Por isso, eu peço vênia para acompanhar a dissidência do ministro Nelson Jobim, não referendando, portanto, a liminar. E vejo que não alcançamos, né,
o quórum exigido pela... Penso que não, ministro. Nós estamos no controle difuso. Se o tribunal deliberar dessa forma, nós aí suscitamos a questão de ordem. Não, Porque, essa na verdade, com a liminar de Vossa Excelência suspende a eficácia de uma lei. E, para fazê-lo, indispensável é que se tenha, né, 6 votos. Mas então há um problema aqui que eu levanto vamos dizer, uma contra-preliminar. Então não seria possível dar essa medida liminar ad referendum por parte do relator. Era preciso que se trouxesse necessariamente ao plenário para que houvesse os 6 votos. Não, mas não, eu estou dizendo o seguinte. Difuso não é. Ele é concentrado. No Rio de Janeiro é concentrado aqui. Aqui é difícil. A mudança deu por causa do recurso. Ele pode ser abstrato. Ou concreto. Eu só Não é gostaria concreto, de lembrar que a exigência para que haja decisão do plenário está na Lei 9868 e vale apenas para o direito estadual e o direito federal. Inicialmente, o regimento interno... Isso, mas resolveu o problema. É. Isso, a lei que estabeleceu isso apenas para o controle de lei estadual e lei federal. Em sede de ADIM e ADC que exige o quórum de maioria absoluta. Somente Aí para esse resolveu o caso. problema. Mas o regimento nunca exigiu. Coloco a questão quanto à necessidade ou não de se ter 6 votos, né? Ministro relator, como se pronuncia? Senhor presidente, eu voto pela desnecessidade. Há uma porque continuo sustentando que estamos no controle difuso. Aliás, estamos, senhor presidente, num controle... Um processo que é concentrado na origem não pode virar difuso no recurso. Ministro, é que o Supremo Tribunal Federal não tem competência para decidir sobre a constitucionalidade ou não de uma lei municipal frente à Constituição Federal. Nem o Tribunal de Justiça Estadual tem. Ele tem competência para julgar da constitucionalidade ou não de uma lei municipal frente à Constituição Estadual. Por isto mesmo, quando a questão veio a esta Corte, fiquei vencido, sustentando a tese que não seria possível o ajuizamento de uma ação, de uma representação de constitucionalidade do Tribunal de Justiça Estadual, de uma lei municipal frente à Constituição Federal. Só terminar o raciocínio. Que eu acho que acaba com a discussão. Se fosse controle difuso, nós teríamos que comunicar ao Senado, para o Senado suspender. E nós não temos. Assim, de sorte que o que construímos, fez-se então uma construção. Porque se não se admitisse essa construção, teríamos diversas constituições federais em diversos municípios, dependendo do que fosse julgado. Em segundo lugar, senhor presidente, penso que deve ser observada o quórum das ações diretas, tendo em vista que a lei específica se dirige ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade. Lembrou bem o senhor ministro Gilmar Mendes? 97 da Constituição. Não, 97 se aplica uma... Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, os respectivos órgãos federais poderão os tribunais declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Nós estamos julgando liminar. Depois da lei Gilmar é que realmente se admitiu isto. Então, ela não teria aplicação, esta lei. Aliás, algo que poderia ter sido extraído de lei antes. municipal frente à Constituição Federal e não de lei estadual ou lei federal contra a Constituição Federal. Pela envergadura, não. Não para eliminar. O Tribunal Local precisava de maioria absoluta para decidir isso. E por maioria absoluta eles decidiram o contrário. De sorte que é o meu voto, senhor presidente. Ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho, senhor. Ministro Maurício Corrêa. Ministro Nelson Jobim. Ministro... 9868 regula os processos de competência originária. Não vou entrar em outras dicotomias adjetivas, porque, com todo o perdão do meu mestre Veloso, um processo que é concentrado na origem não pode virar difuso no recurso. Hein? Cabe. Cabe recurso. Eu estou dizendo que um recurso num processo de competência concentrada
Não monopólica. Não monopolizada. Então não é concentrado. É concentrada, a data vênia. Pode ser originária aqui. Acontece o seguinte. E a nossa decisão aqui não vai ter o efeito recurso é que do é recurso uma questão concentrado? constitucional federal. Então nós temos que comunicar ao Senado. Numa decisão. Mas nós, veja bem, estadual. mas nós estamos diante de uma situação com uma construção do A tribunal nossa decisão em que é substitui a do recurso, Tribunal de Justiça. é recurso Portanto, ela não pode ter outra extraordinário. natureza. Ela do segue Tribunal de as normas do recurso extraordinário quanto aos pressupostos, quanto ao julgamento. Agora, os efeitos, obviamente, os efeitos são de um recurso. O recurso se substitui à decisão anterior e tem a mesma natureza. Ministro, se comunica com o relator, ministro Moreira Alves também. Então, eu proclamo que o tribunal, por maioria de votos, referendou a liminar concedida pelo ministro Carlos Veloso, não conhecendo, né? Inicialmente, por unanimidade, o tribunal não conheceu do agravo. E, por maioria de votos, referendou a liminar deferida pelo ministro Carlos Veloso, vencidos os ministros Nelson Jobim e o Mar Galvão, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, e resolvendo questão de ordem, assentou a desnecessidade na espécie de alcançar-se a maioria absoluta, por maioria vencido o presidente. Só para ficar frisada a matéria e decidida. Né? Hein? Essa última parte ficou reconhecido que não há necessidade de maioria absoluta. Foi bom. Claro. Não, isso é importante. Talvez o mais importante seja isso. Oportunidade. O princípio do pedido é essencial para a jurisdição constitucional, uma vez que dele depende, em determinada medida, a qualificação do órgão decisório como um tribunal. A forma judicial constitui característica peculiar que permite distinguir a atuação da jurisdição constitucional de outras atividades de cunho meramente político. Enquanto o parlamento pode decidir livremente quando uma determinada matéria será disciplinada por lei, ao Bundesverfassungsgericht é vedado tomar iniciativas próprias. Essa orientação aplica-se igualmente à revisão da jurisprudência, que não pode ser levada a efeito por iniciativa própria do tribunal, ainda que com o objetivo de corrigir eventual equívoco. Portanto, o princípio do pedido expressa uma característica e um pressuposto da função passiva de guardião da Constituição desempenhado pela Corte. Como observado por Hesse, a exigência de provocação impõe restrições à jurisdição constitucional, consagrando-se assim uma proteção contra sua eventual supremacia. Isso em jurisdição constitucional, página 84 e 85. Não houvesse tal restrição, assumiria esta Corte a função de não apenas rever as posições formuladas pelo legislador, mas também a de formular novas opções que sequer foram consideradas ou colocadas perante o legislador infraconstitucional. A função de guarda da Constituição, por certo, não possui alcance tal a legitimar que a Corte Constitucional assuma a função política própria do Poder Legislativo. Essa interpretação afigura-se, ademais, consentânea com o princípio da divisão de poderes e com uma das dimensões do princípio democrático, qual seja o princípio da maioria. É evidente que não se está a invocar aqui o princípio da maioria com aquele alcance amplíssimo que, em outras épocas, fundamentava posições contrárias à própria jurisdição constitucional. Mas também é certo que o princípio da maioria não deixou de possuir relevância para a limitação dos poderes do juiz constitucional. Nesse sentido, anota o conhecido Vital Moreira. Se o princípio da maioria deixou de ser motivo de rejeição da justiça constitucional, pelo contrário, ele não deixou de ser relevante para definir os parâmetros e delimitar os poderes do juiz constitucional. Dele decorre uma exigência fundamental da jurisdição constitucional, que consiste em não
Estamos de volta com Justiça em Ação e vamos conferir as decisões nesta sessão do dia 2 de outubro de 2002, as primeiras decisões tomadas durante esta sessão. Lembrando que ela está sendo presidida pelo ministro Ilmar Galvão. Primeiro julgamento, extradição número 853, ministro Maurício Correia, relator. Partes, governo do Paraguai que pede a extradição de Assad Ahmad Barakah. Houve sustentação oral do advogado do extraditando a Maurício Erralvo. Alguns esclarecimentos sobre a ação, pedido de extradição e prisão preventiva de Assad Ahmad Barakah, naturalizado paraguaio, nascido em março de 1967 em Hatline, Líbano, e naturalizado no Paraguai. Ele é acusado pelos delitos de apologia ao crime, associação criminal e evasão de impostos, que são correspondentes na legislação brasileira, respectivamente, aos artigos 287 e 288 do Código Penal e artigo 1º da Lei 8.137 de 1990. Neste caso, especificamente, após busca e apreensão na casa comercial de Barakah, em Cidade do Leste, foram recolhidos videocassetes com letras árabes, cartões de pedidos de contribuição em dinheiro, documentos de transferência de garantias enviados ao Chile e Estados Unidos, além de ordens de pagamento ao Líbano. Ele é suspeito, no caso, de ser integrante do grupo Hezbollah, mas, portanto, é feito o pedido de extradição pelo Paraguai em função, além dessa questão, também em função dos crimes que foram definidos, como acabamos de dizer. A decisão, após o voto do ministro relator deferindo parcialmente a extradição, ou seja, em função de algumas das acusações feitas e tendo correspondente na legislação brasileira, foi feito o pedido de vista pelo ministro Sepúlveda Pertence. Foi retirado de pauta, no caso, o recurso extraordinário 311-184 do ministro Ilmar Galvão. Prosseguiu-se posteriormente, então, para um grande número de reclamações apresentadas para julgamento conjunto, tendo como relator ministro Nelson Jobim. 41 reclamações, de 1754 até 1796, passando por reclamações de números 843, 870, diversas reclamações com relatório conjunto para votação e julgamento conjunto nesta sessão do STF. A decisão foram julgadas procedentes as reclamações. E prosseguindo ainda nos embargos ao recurso extraordinário 241.292, tendo como relator ministro Ilmar Galvão. Partes, Estado da Bahia versus Albano, Nunes Neto e outros. Decisão, embargos rejeitados, decisão unânime. Ainda embargos declaratórios no inquérito 1710. Relator, ministro Sidney Sanches. Partes, Luiz Antônio Sampaio Gouveia versus José Roberto Batóquio. Embargos rejeitados, decisão unânime. Falando a respeito desse processo, algumas observações. O Supremo Tribunal Federal, portanto, rejeitou o recurso de embargos declaratórios no inquérito interposto pelo advogado Luiz Antônio Sampaio Gouveia contra o deputado José Roberto Batóquio do PDT de São Paulo. Informações do próprio Supremo Tribunal Federal. O plenário do STF havia rejeitado a queixa-crime em fevereiro deste ano por não entender configurado o crime de difamação previsto pela lei de imprensa. Para o advogado Luiz Antônio Gouveia, o acórdão não foi claro quanto aos motivos de fato e de direito que levaram à decisão da Corte, enfatizando que o acórdão da decisão ia da página 872 a 910 e continha o voto de todos os ministros da Casa com os fundamentos de fato e de direito que motivaram a decisão. O relator do processo, ministro Sidney Sanches, rejeitou os embargos. Os demais ministros seguiram o voto do relator e a decisão foi unânime. Prosseguindo nos julgamentos desta sessão, a ação direta de inconstitucionalidade número 2648. Relator ministro Maurício Correia, tendo como partes a Associação dos Magistrados Brasileiros versus Governador e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Continuação de julgamento. Após o voto a decisão parcial havia sido tomada anteriormente no dia 29 de agosto de 2002. Após o voto do ministro relator deferindo a medida cautelar para suspender a eficácia dos artigos 1 e 2 da Lei 12.919 de 1999 do Estado do Ceará, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Repetindo, isso aconteceu no dia 29 de agosto de 2002.
Trata-se de remuneração de membros do Poder Judiciário do Ceará, definição de subsídios, fixação de valores. Nós estávamos acompanhando, inclusive, o voto do ministro Gilmar Mendes até o final do bloco anterior, quando nós tivemos, em função da nossa grade horária, de chamar um intervalo. Nós vamos voltar para o plenário do STF para que nós possamos continuar o acompanhamento desta ação. Vamos apenas repetir o número para os telespectadores, que é a ação direta de inconstitucionalidade número 2648. Vamos voltar ao plenário para continuarmos a acompanhar este julgamento, que por sua vez também é uma continuação de julgamento interrompido em 29 de agosto de 2002, em função de pedido de vista apresentado durante aquela sessão. Vamos ao plenário. O princípio do pedido é essencial para a jurisdição constitucional, uma vez que dele depende, em determinada medida, a qualificação do órgão decisório como um tribunal. A forma judicial constitui característica peculiar que permite distinguir a atuação da jurisdição constitucional de outras atividades de cunho meramente político. Enquanto o parlamento pode decidir livremente quando uma determinada matéria será disciplinada por lei, ao Bundesverfassungsgericht é vedado tomar iniciativas próprias. Essa orientação aplica-se igualmente à revisão da jurisprudência, que não pode ser levada a efeito por iniciativa própria do tribunal, ainda que com o objetivo de corrigir eventual equívoco. Portanto, o princípio do pedido expressa uma característica e um pressuposto da função passiva de guardião da Constituição desempenhado pela Corte. Como observado por Hesse, a exigência de provocação impõe restrições à jurisdição constitucional, consagrando-se assim uma proteção contra sua eventual supremacia. Isso em jurisdição constitucional, página 84 e 85. Não houvesse tal restrição, assumiria esta Corte a função de não apenas rever as posições formuladas pelo legislador, mas também a de formular novas opções que sequer foram consideradas ou colocadas perante o legislador infraconstitucional. A função de guarda da Constituição, por certo, não possui alcance tal a legitimar que a Corte Constitucional assuma a função política própria do Poder Legislativo. Essa interpretação afigura-se, ademais, consentânea com o princípio da divisão de poderes e com uma das dimensões do princípio democrático, qual seja o princípio da maioria. É evidente que não se está a invocar aqui o princípio da maioria com aquele alcance amplíssimo que, em outras épocas, fundamentava posições contrárias à própria jurisdição constitucional. Mas também é certo que o princípio da maioria não deixou de possuir relevância para a limitação dos poderes do juiz constitucional. Nesse sentido, anota o conhecido Vital Moreira. Se o princípio da maioria deixou de ser motivo de rejeição da justiça constitucional, pelo contrário, ele não deixou de ser relevante para definir os parâmetros e de limitar os poderes do juiz constitucional. Dele decorre uma exigência fundamental da jurisdição constitucional, que consiste em não usurpar o papel do legislador ordinário, expressão da maioria de governo, substituindo-se àquele nas escolhas constitucionalmente admissíveis. Seu juiz constitucional não deve autolimitar-se nas suas funções de fiscalização da constitucionalidade, deve, em contrapartida, observar principalmente os limites aos seus poderes que decorrem da Constituição ou são inerentes à fiscalização da constitucionalidade. A ideia fundamental é a de que ao juiz constitucional só compete averiguar se a lei é ou não contrária à Constituição, mas não lhe compete substituir-se ao legislador na formulação das soluções conformes à Constituição. Aqui continuam a ter plena validade as limitações decorrentes do princípio da maioria e da separação dos poderes. É a maioria democraticamente legitimada para governar que compete fazer as leis e não aos juízes, mesmo ao juiz constitucional. A este só compete verificar se aquele legislou contra a Constituição. Ele é um contra-legislador, não um legislador. Como diz um autor, a tarefa do juiz constitucional só começa quando o querer político, a lex ferenda, já se transformou em dever ser jurídico, a lex lata. É um texto publicado em Portugal, Legitimidade e Legitimação da Justiça Constitucional, que inclusive traz um texto de Sua Excelência o Ministro Sidney Sanches sobre o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Aponta ainda Vital Moreira algumas consequências imediatas dessa concretização do princípio da maioria no plano da jurisdição constitucional. São várias as consequências desse princípio, diz o eminente professor. Desde logo, na chamada interpretação conforme a Constituição, o juiz constitucional não pode, só para não optar pela inconstitucionalidade, atribuir à norma um sentido que não possa ser reconduzível à vontade do legislador.
pois de outro modo ele tornar-se-á o verdadeiro legislador. O sentido conforme a Constituição há de ser um dos sentidos possíveis da norma de acordo com os cânones de interpretação. Em segundo lugar, e salvo a habilitação expressa da Constituição, a tarefa de fiscalização da constitucionalidade não consente ao juiz constitucional emitir normas substitutivas das normas declaradas inconstitucionais, mesmo a título provisório, nem sequer ditar ao legislador as normas que este haja de emitir para substituir as normas declaradas inconstitucionais. Em princípio, há sempre várias maneiras concretas de regulação legislativa, de certa maneira, não desconformes com a Constituição, só ao legislador competindo eleger a que lhe aprouver. Em terceiro lugar, no caso de haver apenas incompatibilidade parcial de uma certa norma com a Constituição, a redução correspondente da norma só é lícita se a norma assim reduzida não se mostrar de todo incongruente com a intenção legislativa, pois de outro modo a norma subsistente será uma norma não querida pelo legislador, criada pelo próprio tribunal. Finalmente, na fiscalização das omissões inconstitucionais, o juiz constitucional deve limitar-se a verificar se existem ou não as normas necessárias e adequadas ao cumprimento da incumbência constitucional, mas não lhe cabe naturalmente fazer injunções ou instruções concretas ao legislador sobre o modo de suprir a omissão constitucional, nem muito menos substituir-se ao legislador na sua emissão. Também aqui salvo a específica habilitação constitucional. Por princípio e em consequência da sua própria natureza, as decisões de inconstitucionalidade e por omissão são de mero reconhecimento da inconstitucionalidade, não podendo o tribunal anular a omissão, visto que esta só pode ser superada pela omissão da legislação adequada. Conclui Vital Moreira, então. Em suma, são de rejeitar, por princípio, as concepções de ativismo ou de criatividade do juiz constitucional que fundamentam em boa parte a prática das chamadas sentenças manipulativas ou construtivas a que se referem os estudos sobre a jurisprudência constitucional de alguns países, nomeadamente da Itália. Porque aí o juiz constitucional assume inequivocamente a veste do legislador e, em vez de se limitar a declarar a inconstitucionalidade das normas em substituição do legislador ou imputar deliberadamente ao legislador normas diferentes da que este efetivamente emitiu. Dessa maneira, porém, o juiz constitucional age à descoberta da legitimidade própria da justiça constitucional e entra diretamente em choque com o princípio da maioria e com a repartição de funções entre o legislador, a quem cabe formular as escolhas normativas, e o juiz constitucional, a quem cabe somente verificar a compatibilidade destas com as normas constitucionais. A conclusão a tirar é, por conseguinte, de que o princípio da maioria e o respeito da autonomia constitucionalmente reconhecida ao legislador colocam limites efetivos aos poderes do juiz constitucional. Mas, diversamente de algumas opiniões correntes, esses limites situam-se não no plano da extensão e intensidade do controle, mas sim no plano dos seus efeitos, que devem ser essencialmente negativos e não de conformação normativa. Tudo que na atuação dos poderes públicos infringe a Constituição cai na alçada do juiz constitucional e deve ser por ele anulado, mas os seus poderes acabam lá, onde começa a reserva do legislador, ou seja, a formulação de seleção de opções legislativas de entre as não incompatíveis com a Constituição. A partir dessa leitura do princípio democrático e do princípio da divisão de poderes, a impor restrições ao exercício da jurisdição constitucional, cabe concluir que, no caso, não são admissíveis tanto o pedido fragmentário da AMB quanto a iniciativa do tribunal em suspender a disposição não impugnada. A vontade do legislador cearense foi clara, constituir o regime de subsídio nos termos da Constituição. Para tanto, fixou os valores que seriam representativos da totalidade da remuneração dos magistrados cearenses. Ao mesmo tempo, estipulou que tais valores seriam excludentes de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. O conhecimento do pedido fragmentário formulado pelo requerente, a par de conduzir a uma inadmissível soma de felicidade, já referida, implica a criação de norma que sequer foi considerada pelo legislador estadual. Por outro lado, a suspensão de dispositivos que sequer forem impugnados na inicial implicaria colocar esta Corte em inadmissível posição de supremacia em nosso sistema de repartição de atribuições, assumindo funções políticas que não lhes são próprias. Ante o exposto, diante da ausência de impugnação de todo o complexo normativo em que se insere a norma impugnada e em face do princípio do pedido, meu voto é no sentido do não conhecimento da presente ADIM. Eu peço excusas ao relator e vou acompanhar a divergência do ministro Gilmar Mendes. Bom, então, prosseguindo, após os votos dos ministros Gilmar Mendes e Nelson Jobim, não conhecendo da ação, pediu visto o ministro Sepúlveda Pertence. Uma retificação de comunicação, de julgamento, de resultado. Naquelas reclamações, a taquigrafia podia anotar,
nas reclamações 1.796, 1.628, 1.622 e 1.454, nessas todas está impedido o ministro Gilmar Mendes. Então tem que anotar na Não é tanto que eles estão hoje pedindo audiências, etc. A ação originária 864, Ministro Carlos Veloso. É um mandado de segurança. Associação dos Magistrados do Estado de Pernambuco, impetrante. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, impetrado. Ação originária 864. Senhor presidente, o mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pela Associação dos Magistrados de Pernambuco, com fundamento no artigo 5º, 70B da Constituição Federal, combinado com a Lei 1533, contra ato omissivo do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, consistente em não determinar o pagamento da vantagem funcional denominada adicional por tempo de serviço quinquênio, desarrazoadamente suprimida, aspas, fecho aspas. Diz a impetrante que seus associados vinham percebendo a título de vantagem pessoal adicional. Pois bem, então, vou resumir o relatório. Sustentam que vinham percebendo adicional, veio uma lei que fixou subsídio e eliminou e impediu o pagamento do adicional por tempo de serviço. E que esta lei, fixando subsídio, fez na forma da emenda constitucional número 19 de 1998. Sustenta a competência do Supremo, legitimidade ativos do impetrante e legalidade da supressão do pagamento de quinquênios. Vieram as informações, a autoridade coatora disse que nada mais fez do que aplicar a Lei Estadual 11.564/98, que disciplinou a forma de remuneração da magistratura local, à luz do artigo 39, parágrafo 4 da Constituição Federal, redação da emenda constitucional 19/98. Indeferir a medida liminar, parecer pela improcedência do pedido ao relatório. Ao despachar a inicial, reconhecia a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar este mandado de segurança. Transcrevo a decisão em que reconhecia a competência, dado que todos os magistrados são interessados nessa demanda. Reitero os termos da decisão e reconheço a competência no caso do Supremo Tribunal. Examino o mérito. Dispõe o inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal na sua redação original. 3711. A lei fixará o limite máximo em relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos. Então, é aquele dispositivo anterior que veio a ser alterado pela emenda constitucional 19 de 98, que instituiu a reforma administrativa. Então, a remuneração dos subsídios ocupantes de cargos, funções, os termos, enfim, de nós todos conhecidos, do inciso 11 do artigo 37, com a emenda número 19. A emenda 19 ainda fez acrescer ao artigo 48 da Constituição, inciso 15º. Ficou então assim: cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para especificados nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre fixação de subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal por lei de iniciativa conjunta dos presidentes. Dispositivo também conhecido. O Supremo Tribunal, ao decidir sobre o tema dos subsídios em sessão administrativa de 24 de junho de 98, concluiu que nem a Corte Suprema poderia, mediante resolução administrativa, fixar os subsídios de seus membros. Também conhecemos os termos dessa decisão proferida na sessão administrativa, em que se entendeu que continuava em vigor o dispositivo anterior do inciso 11 do artigo 37. Digo eu, é dizer, o sistema anterior à emenda constitucional 19 continua aplicável até que viesse a lei mencionada no artigo 48, 15º da Constituição, inciso este acrescido pela emenda 19 de 1998. O Supremo Tribunal decidiu também que não se inclui no teto dos vencimentos dos servidores públicos as vantagens pessoais. Está na emenda do acordo da ADIM 1833. A Corte firmou entendimento na ADIM 1674, no sentido de que o teto de vencimentos em cada poder deve se referir aos percebidos pelos deputados estaduais, secretários, etc.
No julgamento da ação originária 543 do Pará, relator ministro Nery da Silveira, o tribunal foi no mesmo sentido. E no mesmo sentido, decidido na ação originária 524 do Pará, relator ministro Nelson Jobim. No julgamento da ADIM 2087, relator o ministro Sepúlveda Pertence, decidiu o Supremo Tribunal Federal. Eu transcrevo a ementa e a comento assim. O Supremo Tribunal está-se a ver, no julgamento da mencionada ADIM, me fiscaliza aí, 2087, que essa também é muito grande, viu? Sim, essa que eu queria examinar até em relação... Deferiu a medida cautelar para suspender os incisos 1 e 2 do artigo 1º da Lei 2543 de 99 do Amazonas. Quanto ao inciso 3º, deu-lhe interpretação conforme, de modo a afastar a sua aplicabilidade enquanto não promulgada a lei de fixação do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 3711 da Constituição Federal, na redação dada pela emenda 19. O que deflui do citado acordo é isto. Então, ministro Pertence, por gentileza. Enquanto não aplicável o novo inciso 11 do artigo 37, permanecerá igualmente paralisada na lei amazonense a pretensão a sujeitar-se ao teto nele fixado às vantagens pessoais de toda espécie, que a jurisprudência afirmou no tribunal, consequentes valores, sob a vigência da Constituição originária. Assentou ser imune à limitação. Voto do ministro Pertence, relator, que foi acompanhado pela maioria. Na linha dessa jurisprudência, a Lei 10.474, de 27 de junho de 2002, que dispõe sobre a magistratura da União, enquanto não editada a lei prevista no artigo 4815 da Constituição, não impede o recebimento adicional por tempo de serviço, que constitui vantagem de natureza pessoal. No caso, o ato impugnado indeferiu o pagamento do adicional por tempo de serviço, quinquênios, com base na Lei 11.564 do Estado de Pernambuco, que dispôs sobre a fixação de subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário. Transcrevo, então, a lei. E estou, senhor presidente, o ministro Pertence, parece-me que a melhor solução seria, aqui, viu, ministro Pertence? É importante que Vossa Excelência esteja ouvindo, porque o meu voto está calcado muito no... Veja, Vossa Excelência, o seguinte: se realmente foi nesse sentido a ADIM, o que nós então não declaramos a inconstitucionalidade. Não. Nem de interpretação. Entendeu paralisada. Por isso é que eu tenho dúvida. Rigor a emenda constitucional. Tratava-se de uma emenda constitucional da Amazônia, né? Exatamente. Ela implementava a emenda constitucional 19. Mas nós entendemos, ela não é inconstitucional. Mas apenas é preciso deixar claro que ela está tão paralisada na sua eficácia quanto a emenda constitucional federal. Mas teria sentido declarar inconstitucional ela. Mas aí surge um problema, é que no sistema atual continua em vigor a redação anterior. Sim. Se continua em vigor a redação anterior, nós temos que examinar em face da redação que está em vigor e não do futuro. Exatamente. Então eu estou propondo aqui o deferimento parcial do mandado de segurança, o deferimento em parte. Eu estou declarando a inconstitucionalidade desta lei face ao dispositivo em vigor. Declarando inconstitucional essa lei, eu estou deferindo em parte o mandado de segurança. E nós não podemos examinar em face do texto de futura vigência. De modo que não possamos... Agora, estou assegurando aos magistrados pernambucanos os reajustes até então havidos Mas se é de futuro para todo funcionalismo. Assim como no plano federal está vigendo ou está eficaz o sistema revogado. Esse é um problema. É um problema de academia. Porque esse problema de vigência em matéria de lei se confunde com a eficácia. Mais um intervalo e nós já voltamos com Justiça em Ação.
Voltamos ao plenário do Supremo Tribunal Federal para continuarmos a acompanhar a sessão do dia 2 de outubro de 2002. Vamos direto, então, acompanhar os julgamentos. O ministro Carlos Veloso, como concluiu o voto? Eu concluo assim, senhor presidente. Uma norma que não é eficaz. Eu estou concluindo aqui, declarando a inconstitucionalidade desta lei, porque é incompatível com o sistema da Constituição vigente. E defiro, então, em parte, o mandado de segurança e asseguro aos magistrados pernambucanos as revisões ocorridas no período, as revisões ocorridas relativamente ao funcionalismo estadual. Sem dúvida. O modelo anterior. Isto. Retorna ao modelo anterior. Mas quem se declara inconstitucional, isso é consequência. Sim, mas se deixar expresso as revisões, né? Não, explícito. Só explicitando isso. Está afirmando que é inconstitucional A lei que fixou os subsídios. Colhamos os votos. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, diante do debate que se trava, eu vou pedir vista, prometendo trazer logo, já na próxima semana, essa questão, apenas para que, de fato, eu acho que a gente possa analisar isso com toda a clareza. Defere em parte. Defere em parte. Após o voto, eminente. Parece que relator, subsídios. Deferindo em parte o mandado de segurança, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Ministro Moreira Alves, Vossa Excelência é relator da ação direta 2482, requerente Confederação Nacional das Profissões Liberais, requerido Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Confederação Nacional das Profissões Liberais propõe a presente ação direta com pedido liminar para arguir a inconstitucionalidade do provimento 55 de 2001, cujo teor é o seguinte. Diz aqui. O desembargador Garcia Leão, Corregedor-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, no exercício da competência, etc. e tal, considerando que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, após a vigência da emenda constitucional número 20 de 98, já se pronunciaram em diversos julgados, corroborando a iterativa jurisprudência do Pretório Excelso e do Tribunal Superior, no sentido de que os notários e registradores estão sujeitos à aposentadoria compulsória por implemento de idade. Aí segue-se aqui uma série de decisões. Considerando o fato de que a Igreja Corte Superior do Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido que os oficiais de registro e tabeliães do Estado de Minas Gerais sujeitam-se à aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, entendimento que não se alterou com a superveniência da emenda constitucional número 20 de 98, considerando finalmente que a Corregedoria Geral de Justiça é o órgão do Tribunal de Justiça possuindo estritamente funções administrativas de orientação, de fiscalização e disciplinares a ser exercidas em sua secretaria, nos órgãos de jurisdição de primeiro grau, nos órgãos auxiliares da Justiça de primeira instância e nos serviços notariais e de registro do Estado, não podendo, pois, contrapor-se às decisões jurisdicionais da Corte Superior, resolve revogar o despacho normativo exarado nos autos do processo número tal, datado de 25 de fevereiro de 2000, publicado no Minas Gerais, Diário do Judiciário, de 26 de 2 de 2000, orientar os meritíssimos juízes diretores do foro da comarca do Estado, das comarcas do Estado de Minas Gerais, no sentido de que exerçam rigorosa fiscalização do implemento de idade de 70 anos pelos oficiais de registro e tabeliães. 3. Determinar aos meritíssimos juízes diretores do foro que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 da Lei Federal 8.935/94 e do caput do artigo 5º da Lei Estadual número 12.919/98, expressam o ato de declaração de vacância do serviço notarial e de registro e designem através de portaria o substituto mais antigo que estiver em exercício legal para responder pelo expediente do respectivo serviço. 4. Recomendar aos meritíssimos juízes diretores do
do foro que, após a adoção das providências elencadas nos dispositivos anteriores, procedam às comunicações previstas no parágrafo único do artigo 318 da Lei Complementar número 59 de 2001 e no parágrafo 2º do artigo 2º da Resolução número 350 de 99, que deverão ser dirigidas respectivamente ao segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça no prazo peremptório de 5 dias úteis, revogar as demais disposições em contrário. Sustenta a requerente de início que esse provimento é ato normativo de caráter geral sem natureza de regulamento de lei, que ela tem legitimidade ativa porque representa os profissionais liberais, sendo os notários e registradores profissionais do direito e, portanto, como bacharéis em direito, profissionais liberais, e que ocorre, assim, pertinência temática, uma vez que a ação visa a assegurar a continuidade do exercício profissional dos notários e registradores do Estado de Minas Gerais. Em seguida, e tendo em vista... Eu acho que eu vou simplificar isso, porque aqui vem, eu tenho uma preliminar, que é a preliminar de falta de pertinência. Eu vou dar o relatório por feito, senhor presidente, porque eu já enfrento essa preliminar, já sabem, a questão é essa confederação dos profissionais liberais, considera que notário e tabelião é profissional liberal. Nós já temos aqui acordos dizendo que não há, até porque não há profissão liberal de indivíduo que é nomeado, faz concurso, remoção, de modo que... Concessionário de serviço público. Agora, eles estão sustentando aqui que em face da Lei 9.686 de 99, não há mais a pertinência temática. E por isso é que eu vou ler o voto. Presidente, eu vou dar, então, por relatório, por concluir. Da Noreg ou do... Não, é da Confederação das Profissões Liberais, aquela Confederação de Profissionais Liberais. Confederação Nacional das Profissões Liberais. É a Confederação Nacional das Profissões. Se aposenta. Claro. Diz aqui, não, eles estão sustentando que é para aposentar, que é para não aposentar. Não aposentar. Já ganharam confiança com o notário. Nadim, digo eu o seguinte, no voto. Nadim 1792, que foi relator para o acordo do ministro Nelson Jobim, por ter sido o relator originário, o ministro Marco Aurélio, o único voto vencido, esta Corte não conheceu da ação juizada por essa mesma Confederação Nacional das Profissões Liberais contra os artigos 1º, 3º e 5º da Lei 9.534 de 97, que dispõe sobre os registros públicos e os serviços notariais e de registro e trata da gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, por falta de pertinência temática, por falta de pertinência temática entre a matéria disciplinada nos dispositivos impugnados e os objetivos institucionais específicos da Confederação à altura. Nessa decisão, se deu pela falta de pertinência temática a acarretar a ilegitimidade ativa da Confederação em causa, por se entender que o exercício da advocacia é, pelo artigo 28.4 da Lei 8.906 de 94, incompatível, mesmo em causa própria, com a atividade dos que exercem serviços notariais de registro, não sendo advogados os formados em direito que não estejam inscritos na ordem dos advogados. Salientou-se ainda nesse julgamento que os notários e registradores não podem enquadrar-se no conceito de profissionais liberais, que tem como pressuposto básico a inexistência de número definido e fechado de profissionais em certa atividade. É certo que a autora alega que, posteriormente, a pertinência temática, como requisito implícito da legitimação das confederações e entidades de classe, deixou de existir em virtude de ter sido vetado o parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.686, de 10 de 11 de 99, o qual rezava: as entidades referidas no item 9º deverão demonstrar que a pretensão por elas deduzida tem pertinência direta com seus objetivos institucionais. Digo eu, o equívoco é cristalino. Com efeito, a pertinência temática como requisito implícito da legitimação, entre outros, das confederações e entidades de classe, não decorreu de disposição legal, mas sim da interpretação lógica, que é hoje absolutamente pacífica, feita por esta Corte, diretamente do texto constitucional na sua qualidade de guardiã da Constituição. Consequentemente, nem lei posterior poderia contrapor-se a ela sob pena de ofender o texto constitucional, cujo sentido é o reconhecido por este Supremo Tribunal, e não o que a ele contrapõe texto de lei, nem muito menos razões de veto a um dispositivo legal que reproduziu a interpretação à Constituição firmada
afirmada pela Corte, a que a própria Carta Magna atribuiu o papel de sua guardiã. Assim, e com base no precedente acima referido, que indubitavelmente se aplica ao caso sob julgamento, acolho a preliminar de legitimidade ad causa da autora por falta de pertinência temática. Em face do exposto, não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade. O eminente relator, então, não conhece da ação. Ministro Gilmar Mendes. Também isso, presidente. Quem me lembra tem a impressão que o dispositivo que foi vetado, na verdade, mereceu um acréscimo no Congresso Nacional sobre, acho que a pertinência temática também das federações, e eu acho que o fundamento, inclusive, do veto se deveu exatamente a isto, porque aproveitando da redação do projeto no Congresso Nacional, acredito que na Câmara... E como é inviável o veto parcial, era referente aí sim, o acréscimo seria incompatível com a jurisprudência do Supremo, que não aceita a legitimação das federações. Portanto, acompanho o eminente relator. Ministro Maurício Corrêa. Eu apenas fiz esse voto aqui Carlos para Veloso. mostrar que veto, razão de veto não importa nesse caso, porque a interpretação é direta. Mas nesse caso o texto é que seria inconstitucional. Se permanecesse. Estou de acordo. Estou de acordo. Qual é o artigo? Sidney Sanches. Como? O artigo que foi vetado? É o artigo, parágrafo único do artigo 2º. Ministro Sidney Sanches. Isso com relação à ADIM, né? O tribunal não conheceu. Tem um outro artigo, o inciso 5º. Da ação direta. O artigo 30 que diz... Decisão unânime. De caso de classe, demonstrando que a pretensão por ela guarda a relação de pertinência direta com os seus objetivos. Ele continua em vigor isso. Aproveito. Qual é o artigo? O quinto diz o quê? 30. Sim, mas ele diz o quê? Quinto. Ele diz o quê? Mas ele falta falar com relação às associações de classe. Não é isso? Ou não? Ou é consideração também? As entidades sindicais ou de classe. Não, mas isso é aplicação ao Distrito Federal, sobre o melhor juízo. Sim. É o Distrito Federal. Mas isso claro, é um bom argumento para mostrar que não. Mas eu preferi ficar naquilo. Desde o momento em que o tribunal, antes da lei, com base na Constituição, deu essa interpretação. Queria saber. Ainda que a lei viesse contrário, teria que discutir isso. Mas em princípio, como não veio lei nenhuma, porque o veto é apenas um. Não é essa, é essa. Nada do Aproveitar um minuto que nos resta aqui antes de encerrarmos a primeira etapa, para julgar a reclamação 1250 do Espírito Santo, que sou relator, reclamante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e reclamada a juíza federal da 5ª Vara Federal do Espírito Santo. Essa juíza, o relatório é o seguinte: essa juíza determinou o depósito judicial das contribuições previdenciárias de servidores do INSS descontadas com base na medida provisória 560, tendo em vista a plausibilidade jurídica das alegações de inconstitucionalidade de tal diploma. Nada tem a ver, como se vê, com a DC4, nem com a DC8, né, onde se discute a constitucionalidade da Lei 9.783 de 99, porque foi concedida, foi deferida com base, como eu disse, na medida provisória 560. Por essas razões, eu estou julgando improcedente a reclamação. Não é todos de acordo? Todos de acordo. Reclamação. O tribunal julgou improcedente a reclamação de decisão unânime. Está suspensa a sessão. Recentíssima decisão do Pleno desta Corte, da lavra do eminente ministro Carlos Veloso, é o mandado de segurança 24.057 do DF, julgado em 15 de maio de 2002. Mandado de segurança indeferido. É o problema da restauração do coeficiente para efeito de aferição do valor a ser atribuído a cada município no fundo de participação. O Tribunal de Contas editou a decisão normativa TCU número 38/2001 e, no caso concreto, reduziu-se o primitivo coeficiente de 1,2 para 0,8. Sustenta-se ofensa ao artigo 161
da Constituição Federal, artigo 161, parágrafo único, e ilegalidade da decisão normativa, porque estaria em conflito com o artigo 92 do Código Tributário Nacional, que define o último dia útil do ano como prazo limite para aprovação pelo TCU, e consequente comunicação ao órgão competente dos coeficientes individuais de participação no Fundo de Participação dos Municípios. O Tribunal de Contas da União prestou as informações que lhe foram solicitadas, sustentando a plena validade da decisão normativa 38, analisando até mesmo em face da norma inscrita no artigo 161 da Constituição da República, salientando que a finalidade do preceito constitucional contido no artigo 161 da Carta Política é a redução das desigualdades socioeconômicas entre os municípios e que, para o atingimento dessa finalidade, torna-se imperioso utilizar dados populacionais que reflitam da melhor forma possível o real quadro do país. Sustenta-se ainda nesta impetração que os dados populacionais obtidos a partir do censo de 2000 não refletiriam a realidade demográfica do município impetrante, etc. E tal. A douta Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento da presente ordem de mandado de segurança. E eu, senhor presidente, com base neste precedente específico do tribunal, onde se questionou também a aludida decisão normativa 38/2001, que motivou o ato ora impugnado, eu estou indeferindo, denegando o mandado de segurança, primeiro, porque não podemos discutir em sede de mandado de segurança a questão da realidade ou não dos dados populacionais do município. Ele sustenta que tem mais habitantes do que aqueles revelados pelo censo demográfico do ano 2000. E, de outro lado, há este julgamento plenário, cuja ementa assim foi redigida pelo eminente ministro Carlos Veloso, nesta unânime decisão que também implicou denegação do mandado de segurança impetrado por município em face da mesma decisão do Tribunal de Contas da União, que também está sendo questionada nessa sede mandamental. A decisão desta Corte, proferida no dia 15 de maio de 2002, no mandado de segurança 24.057, é a seguinte: ementa constitucional, municípios, Fundo de Participação, Tribunal de Contas da União, Constituição Federal, artigo 161, parágrafo único. Competência do Tribunal de Contas da União para o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação referidos no artigo 161, inciso 2º da Constituição Federal. Carta Constituição Federal, artigo 161, parágrafo único. Decisão normativa número 38, é exatamente a mesma de que se cuida na espécie, editada com observância dos preceitos constitucionais e legais aplicáveis, com base em dados do censo 2000, que traduziam com mais fidedignidade a realidade dos municípios. Impugnação de dados, controvérsia a seu respeito, inocorrência de direito líquido e certo, por isso que o mandado de segurança pressupõe fatos incontroversos, mandado de segurança indeferido. Neste voto, eu desenvolvo esses diversos aspectos, senhor presidente, menciono outros precedentes da Corte em situações como a presente, mas destaco em particular este acórdão recente da lavra do eminente ministro Carlos Veloso, porque se cuida exatamente da mesma impugnação, embora deduzida por outro município, em face da mesma decisão do Tribunal de Contas. E entendeu-se, como também entendo, que essa decisão do Tribunal de Contas não implicou ofensa quer à Constituição da República, quer à legislação comum. Não é? Inclusive precedentes. Sim, há precedentes que Vossa Excelência menciona. Eu próprio menciono aqui precedentes nesse sentido, no sentido de que aqui o ministro Moreira Alves, o MS 22798 do Paraná, em se discutir também
a mesma questão. E o tribunal sempre tem enfatizado que também não se pode aceitar como líquida a afirmação do município impetrante de que ele possui mais habitantes do que aquele número revelado pelo censo conduzido pela Fundação IBGE. Assim, senhor presidente, com base nesses vários precedentes, o mais recente dos quais é esse aqui eu aludi, o mandato de segurança 24.057, eu, presentes as razões expostas e tendo em consideração, sobretudo, a orientação firmada por essa Suprema Corte e reiterada no julgamento do MS 24.057-DF, relator ministro Carlos Veloso, denego o mandato de segurança impetrado pelo município de Perimirim, estado do Maranhão. O presidente relator, então, indefere o mandado de segurança. Alguma objeção? Mandado de segurança indeferido, decisão unânime. Ministro Sidney Sanches. De acordo? Não, já dei para colhido. Ministro Sidney Sanches. ADIM 2483. Eu quero ver se vão estar de acordo agora. Do governador do Estado de Paraná e contra a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Senhor presidente, o senhor governador do Estado do Paraná promove a apresentação direta de inconstitucionalidade do inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 77 da Constituição Estadual, com a redação dada pela emenda constitucional número 9 de 13 de junho de 2001. Sustenta em síntese que a norma impugnada implica violação ao parágrafo 2º do artigo 73, combinado com o 75 da Constituição Federal. Nas informações, a presidência da Assembleia Legislativa do Estado, em resumo, afirma a constitucionalidade do texto questionado. Havendo pedido de medida cautelar, trago os autos à consideração do plenário. É o relatório. O voto. A inicial, o autor alegou, pleiteou o seguinte: pretende-se, com a apresentação direta, obter a declaração de inconstitucionalidade do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 77 da Constituição do Estado do Paraná, com a redação que lhe foi conferida pela emenda 9 de 13 de junho de 2001. Verbes, artigo único. O inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 77 da Constituição do Estado do Paraná passará a vigorar com a seguinte redação: artigo 77, parágrafo 2º, inciso 1º, 2 pelo governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, alternadamente entre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo mesmo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Ressalta-se que a presente ação possui objeto diverso da ADIM 1190 do Paraná, em que é relator ministro Sidney Sanches, onde é questionado o mesmo dispositivo, porém na sua redação original, bem como das ADIMs 2208 e 2309 da relatoria do ministro Nery da Silveira, que o questionam na redação dada pela emenda 7 de 2000 à Constituição Estadual. Inexiste, assim, lispendência em relação às referidas ADIMs, eis que a primeira trata do texto original da Constituição Estadual e as últimas do texto conferido pela emenda 7 de 2000. E aqui é a emenda 9 de 13 de junho. Deve-se observar que tanto o texto original da Constituição do Estado do Paraná quanto a redação que ele conferiu à emenda 7 de 2000, padecem de vício de inconstitucionalidade, tendo em vista que nenhuma delas confere ao governador a escolha de 3 dos 7 conselheiros que compõem a Corte de Contas Regional, sendo que no texto original nenhuma discricionária. Mérito: a matéria trazida a conhecimento da Secretaria da Corte não é nova, já havendo manifestações no modelo concentrado de controle de constitucionalidade. O constituinte derivado decorrendo do Estado do Paraná, do mesmo que do Espírito Santo, do Piauí, do Amapá, da Paraíba, dentre outros, determinou ter o chefe do Poder Executivo Estadual o direito à escolha de apenas 2 dos 7 conselheiros das respectivas Cortes de Contas, bem como não deixou nenhuma das escolhas à liberdade de indicação do governador, ao contrário do que determina o paradigma federal. Com efeito, a Constituição Federal de 88, em seu artigo 73, parágrafo 2º e inciso 2º, estabelece serem 9 os componentes do Tribunal de Contas da União, devendo ser 1/3 escolhido pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, restando 1 de sua livre escolha, e os outros 2 selecionados alternadamente, dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice pelo próprio Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Desse modo, estabelecendo a Carta Federal ainda, em seu artigo 75, que as regras referentes à organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas da União devem ser aplicadas no que couber aos tribunais de contas estaduais, por óbvio não se pode olvidar a possibilidade de escolha discricionária do governador, como é facultado ao Presidente da República no inciso retro mencionado, bem como o número de conselheiros a serem indicados pelo chefe do Poder Executivo Regional a perfazer 1/3 de sua composição. Eu transcrevo aqui todo o texto, mas essa matéria é bastante conhecida. E, na verdade, essa é a terceira ADIM.
sempre se dá uma nova redação para se julgar prejudicada da anterior, mas sempre se dá ao governador só duas indicações. Então, eu estou, depois de... mas há uma outra coisa aqui. Considero satisfatoriamente fundamentada a arguição de inconstitucionalidade presente, pois o requisito da plausibilidade jurídica da ação. Assim também o do perigo limbar. Sendo assim, é de ser deferida a medida cautelar de suspensão da norma impugnada. No que concerne ao pedido formulado à folhas 11, no sentido de se determinar a Assembleia Legislativa que se abstenha da escolha de conselheiro para a 5ª vaga aberta na vigência da atual Constituição Estadual, vaga resultante da aposentadoria do conselheiro João Feder, é questão que escapa ao controle abstrato de constitucionalidade, devendo ser objeto de consideração pela via e na instância própria do controle difuso. De qualquer maneira, deixo assinalado que na DIN 2208, relatada pelo ministro Nédio da Silveira, este plenário, a 13 de 12 de 2001, já suspendeu cautelarmente o inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 77 da Constituição do Estado do Paraná, com a redação dada pela emenda 7 de 28 de abril de 2000, segundo o qual 5 dos conselheiros do Tribunal de Contas seriam escolhidos pela Assembleia Legislativa, de maneira que já está atendido com essa suspensão na DIN do ministro Nédio. Isto posto, conheço em parte da ação, eu nessa parte defiro a medida cautelar para suspender o inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 77 da Constituição do Paraná, com a redação que lhe foi dada pela emenda constitucional número 9 de 13 de junho de 2001. O eminente relator conhece em parte da ação, cautelar, nem defere em parte a medida cautelar. Não, eu defiro para suspender. Para suspender o inciso, o dispositivo impugnado, porque ele pedia outra providência. Para suspender o... Que é o inciso 1º. E vocês conhecem em parte por causa dessa segunda parte. Porque há um pedido que não tem nada a ver com controle externo, controle concentrado. Com voto, o ministro Gilmar Mendes. Maurício Corrêa, Carlos Veloso, Celso de Mello, depois pertence. Pergunta ao eminente relator, parece que mesmo nesta eterna pendenga a respeito dos tribunais de contas, nós por isso mesmo às vezes temos dado eficácia ex tunc à suspensão. Estou de acordo. Para que se provido, né? Tá certo. Tenha eficácia. O eminente relator está de acordo. Estou de acordo, ex tunc. Ex tunc. Aliás, eu me lembro que já houve caso assim. Já? Eu julguei recentemente. Houve um caso até que o tribunal deferiu uma cautelar que tinha conteúdo de controle difuso. No caso do ministro Maurício. O último caso, não precisa anotar. Mas o último caso que eu julguei era típico. Já estava o nome aprovado pela Assembleia, então... quer dizer, no caso não era da competência do governador. Mas aqui eles não perceberam que já está suspenso o dispositivo que permite 5 da Assembleia. De maneira que não há problema. Ministro Moura Alves. O tribunal conheceu em parte. Não conheço nesse ponto. Da ação. Não. E suspendeu e concedeu a medida cautelar de suspensão da eficácia do inciso 1º do parágrafo 2º ex tunc do artigo 77 da Constituição do Estado da Constituição do Estado do Paraná, com a redação que ele foi conferida pela emenda número 9 de 13 de junho de 2001, veio com efeito ex tunc. Isso. Decisão unânime, votou o presidente. Ministro Carlos Veloso, ação direta de inconstitucionalidade 2574 do Amapá, requerente governadora do Estado do Amapá e requerida Assembleia Legislativa. Senhores ministros, se vocês me permitirem, esta ação direta propõe, nesta ação direta é proposta arguida em constitucionalidade um dispositivo da lei estadual que, se declarado inconstitucional, restabelece um dispositivo pior ainda. Nós já não temos precedentes de temos. Não é? Então, eu estou justamente, eu invoco o parecer do Ministério Público, fundamentado nesse sentido,
menciono a ADIM 2132, do Rio de Janeiro, relator ministro Moreira Alves. E no mesmo sentido, 2215, Pernambuco, ministro Celso de Mello. ADIM 2621, ainda ministro Celso de Mello. Então, não conheço da ação. O relator não conhece da ação. Rapidamente. Sim, poxa. O dispositivo? Será transferido para a reserva. Será transferido para a reserva remunerada o comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, com todos os direitos e vantagens do cargo na forma da lei. Agora, o dispositivo anterior é este aqui. Transferido e promovido. Parecer, transcreve. Mas isso é da Constituição do Estado? Da Constituição do Estado do Amapá. Estão acabando com os cargos? Será transferido para a reserva remunerada o comandante-geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, com todos os direitos. Certamente quando deixa, né, o comando. Não é um ato concreto, não, né? Não é ato concreto? Não Deve ser. Sim, mas como é? Não. A redação anterior era, olha aqui, está aqui. Será transferido ex officio para a reserva remunerada e promovido ao posto imediatamente superior. Pior ainda. O oficial que tiver exercido o cargo de comandante-geral da Polícia Militar em caráter efetivo no prazo mínimo de 18 meses, com todos os direitos e vantagens. Na exoneração, ele é transferido ex officio. Isto. E era promovido também. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Sim, não há dúvida, mas eu digo, mas é uma norma que não se entende direito. E essa forma será transferido, parece que será transferido quando? Quando se exonera? Na forma da lei, né? Na forma da lei. Quando deixa. Não, mas na forma da lei parece que não é da transferência, na forma da lei são as vantagens. As vantagens dos direitos. Que coisa, não quer passar. São já nos artigos e... Parágrafo. Aqui é o parágrafo 7, mas o caput do artigo diz o quê? São servidores militares estaduais e integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Depois 7. Será transferido ex officio para a reserva remunerada e promovido ao posto imediatamente superior. Essa é a redação. É o antigo. Antigo. O oficial que tiver exercido o cargo de comandante geral da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro Militar em caráter efetivo, no prazo mínimo de 18 meses, com todos os direitos e vantagens do cargo. Esse é o dispositivo anterior. E o novo será transferido para a reserva remunerada o comandante-geral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar com todos os direitos e vantagens do cargo. A redação anterior promove ao posto. Não, é norma. Só pode ser norma permanente, claro. Não é norma dirigida. Está no texto permanente. Permanente. Não há dúvida. Então, agora, a norma é terrivelmente mal redigida. Porque não se sabe se o sujeito deixou o cargo, ele é transferido automaticamente. Declarada em inconstitucionalidade. Ainda que não tenha tempo de serviço. Sim, a lei... Você restabelece uma norma mais inconstitucional. A lei 8668 pretende dar solução... Pretende, mas só na liminar. A esse dispositivo. Né? Só na liminar. liminar. Agora, exato. Eu tentei, eu fui... E mesmo essa está subjúdice. Você está subjúdice, Eu me lembro... Não, e ela dá solução só para liminar, né? Se não, pode... contrariaria o rígido. Dizendo da redação anterior também está sendo examinado? Não, ao contrário. Se declarar... Esta não é nem susceptível de atacar as duas. Tinha que atacar as duas. Sim, mas... Estamos de volta com Justiça em Ação, estamos acompanhando a segunda parte da sessão do dia 2 de outubro de 2002. Vamos direto ao plenário para continuarmos a acompanhar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
voltaria a viger uma vez afastada. Mas eu digo, mas desde que não fosse anterior à Constituição. Sim, claro, que aí não. Nesse caso, o presidente do ministro Vilmar. Não se conheceu da ação direta, por quê? Porque a eficácia, a norma cuja eficácia seria restaurada, era a norma pré-constitucional. Sim. Então não se conheceu. E essa não tem jeito, porque não pode atacar depois as duas. Porque uma é problema de revogação, não é anterior. Agora aqui não. E aqui não houve formulação de aqui não, porque aqui é a Constituição do Estado do Amapá, que obviamente é posterior. A Constituição atual. Não deve ser. Quer dizer, eles poderão vir. Poderão vir atacando as duas. Certamente isso vai ocorrer. Bom, então não conheço da ação, senhor. Primeiro, o relator não conhece da ação, alguma objeção? Senhor presidente, eu me lembro que, ainda quando estava na Procuradoria da República, na assessoria do então Procurador-Geral Sepúlveda Pertence, surgiu uma situação idêntica ou semelhante em relação a uma lei Tribunal de Contas, Mato Grosso do Sul, salvo engano, aquela questão dos auditores que eram equiparados ou equiparáveis a conselheiros. E era uma situação semelhante. Acho que salvo o melhor juízo, reduzia-se o número desses auditores de 8 para 4. E era uma situação semelhante. E aí foi feita a inicial, impugnando a lei, sem que se atentasse para essa peculiaridade. Quando se emitiu o parecer, fui eu o autor do parecer, eu sustentei na linha da jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, especialmente acho que do parágrafo, salvo engano, 78 da lei da Corte Constitucional Alemã, que era possível fazer uma compreensão e, eventualmente, estender os efeitos também, porque os fundamentos eram idênticos, neste caso, que havia uma repristinação automática, nesse caso se poderia fazer. Mas eu me lembro que, na época, salvo engano, neste caso, o relator, o ministro Oscar Correia, o tribunal entendeu que era preciso uma nova ação direta, e isto foi feito. Na verdade, naquele caso, então, se declarou a inconstitucionalidade e depois se fez uma segunda ação direta de inconstitucionalidade. Mas me parece que agora a jurisprudência se consolidou, então, na linha de que tem que haver um pedido subsidiário. Né? Eu acompanho o eminente relator, mas eu gostaria simplesmente de reservar, pelo menos assim como nota de pé de página, um ponto de angústia para uma posterior deliberação, porque num outro caso, aqui não relacionado com isso, mas com aquelas questões de não conhecimento das ações a posterior, supervenientemente, nesses casos de descoberta de ilegitimidade ativa a posterior, quando depois o tribunal já deu, depois que o tribunal já deu liminar, nós temos tido também esse tipo de embaraço, porque se a gente vai fazer a avaliação, o ônus da cassação da liminar às vezes é maior do que o da declaração de inconstitucionalidade. Então, em uma assentada, eu já me perguntei se não seria o caso, por exemplo, de indagar se o Procurador-Geral da República não gostaria de continuar a ação, de assumir na linha do que já existe no ordenamento positivo em relação à ação popular. Imagino que nós temos que, eventualmente, pelo menos agitar fórmulas alternativas em torno... Uma questão, assim, teratológica. Em torno do tema. Mas eu acompanho o relator. Ministro Maurício Corrêa, ministro Celso de Mello. Senhor presidente, a Corte já se pronunciou, como bem salientou o eminente ministro relator, que em situações como esta, em que pode-se registrar uma hipótese de eficácia repristinatória indesejada, e não havendo a formulação de pedido em caráter subsidiário, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do ato estatal cuja eficácia restaurar-se-ia em face quer da suspensão cautelar, quer da própria declaração de inconstitucionalidade, esta Corte já se pronunciou no sentido da inadmissibilidade da ação direta. Também
já me manifestei assim na ADIM 2215 e na ADIM 2621, que fui relator, onde também mencionei precedentes específicos do plenário firmados na ADIM 2132 e na ADIM 2242, das quais foi relator o eminente ministro Moreira Alves, além daquela ADIM de que Vossa Excelência também foi relator no plenário dessa Corte. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente, não conhecendo da ação direta. Ministro, é por pertence? Também, senhor presidente. Quando analisarmos a ação direta proposta contra a Lei 9668 e o dispositivo relativo à medida liminar, talvez caiba outras considerações, mas, neste momento, pendente aquele dispositivo de arguição de inconstitucionalidade, a solução é seguir com a jurisprudência anterior. Ministro Sidney Sanches. De acordo. Ministro Moreira Alves. De acordo. O tribunal não conheceu da ação, decisão unânime, votou o presidente. Eu chamo agora a reclamação 2020 do Paraná, de que sou relator e que tem por reclamante o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e como reclamados, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Juiz Federal da 2ª Vara de Foz do Iguaçu e interessados Fiorindo Gaio e outros. Trata-se de reclamação manifestada contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e pelo Juiz Federal de Foz do Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, na ação expropriatória movida pelo INCRA contra Fiorindo Gaio e Fermino Gaio, determinando a expedição de precatório relativo ao valor da indenização. Alega o reclamante haver as ditas decisões contrariado o acordo pelo qual o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 52.331, declarou como de domínio da União as terras objeto da transcrição número 328, lançada às folhas tais e tais do livro 3 do cartório imobiliário de Foz do Iguaçu, na mesma oportunidade declarando nulo o referido registro, do qual se originou o título dominial exibido pelos expropriados. O pedido foi deduzido no sentido da cassação das decisões reclamadas, impedindo-se o depósito e o pagamento das indenizações fixadas na ação de desapropriação sob enfoque, havendo sido acompanhado de requerimento de medida cautelar que resultou deferida. Em resposta ao pedido de informações, veio para os autos cópia das decisões impugnadas. Medida liminar de suspensão do processamento de precatório em nome dos reclamados foi deferida às folhas que eu já mencionei, folhas tais. Os expropriados no petitório de folhas, após historiarem os fatos da causa, pugnaram resumidamente pelo não conhecimento da reclamação, ou quando não, pela sua improcedência, tendo em vista essencialmente investir ela contra acordo de trânsito em julgado. Sustentaram que o INCRA, ao optar pela desapropriação do imóvel, reconheceu o domínio dos reclamados sobre ele e, consequentemente, o seu direito a serem indenizados. Invocaram ainda o Decreto-Lei 1942, editado sob o objetivo de regularizar, sem distinção de qualquer natureza, a situação dos titulados pelo Estado do Paraná, entre eles os ora reclamados. A douta Procuradoria-Geral da República, em parecer do Dr. Alcides Martins, pronunciou-se pela improcedência da reclamação, tendo em vista não haver o acordo impugnado determinado o pagamento da indenização, mas tão somente a expedição do respectivo precatório é o relatório. E o voto é o seguinte. Examinando-se isso. Examinando-se os autos, verifica-se que o meritíssimo juiz federal de Foz do Iguaçu, mediante decisão de junho de 99, proferida nos autos da ação de desapropriação movida pelo INCRA contra os reclamados, indeferiu o pedido de expedição de precatório em favor destes, até a solução final da questão da dominialidade da área em que se encontra o imóvel expropriado. Decisão cujos efeitos o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou, em parte,
nos termos de acordo que restou a ser emendado. Desapropriação, execução, expedição do precatório. Concordância expressa do expropriante com o cálculo. Levantamento do depósito inicial. Impossibilidade ante a existência de discussão a respeito do domínio sobre a área expropriada. Parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar 76. Uma vez que o expropriante já manifestou expressamente sua concordância quanto ao valor da execução, e não existe motivo relevante para que justifique a não expedição do precatório. Havendo discussão quanto ao domínio da área expropriada, a teor do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei Complementar número 76, o valor da indenização ficará depositado à disposição do juízo, até que as partes interessadas resolvam seus conflitos em procedimentos próprios. Mostra os autos, por igual, que a decisão do juiz federal de Foz do Iguaçu se deu em obediência à liminar deferida pela Corte Regional, obviamente antes do acordo acima transcrito, para o fim de determinar a expedição do precatório, cujos valores permaneceriam à disposição do juízo deprecante até a decisão final da questão do domínio das terras expropriadas. Não há a falar, portanto, neste caso, em trânsito em julgado das decisões impugnadas e, consequentemente, em óbice dessa natureza, a apreciação e julgamento da reclamação. A desapropriação em nosso sistema jurídico, conforme já observado na decisão deferitória da medida cautelar, rege-se pelo princípio segundo o qual a indenização não será paga, senão a quem demonstre ser o titular do domínio do imóvel que lhe serve de objeto. Com efeito, o Decreto-Lei 3.365, de 41, já previa no artigo 34, o levantamento do preço será deferido mediante prova da propriedade de quitação de dívidas fiscais que recai sobre o bem expropriado e publicações de editais com prazo de 10 dias para conhecimento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvadas os interessados a ação própria para disputá-lo. Essa disposição foi reproduzida pelo Decreto-Lei 554, de 25 de abril de 69, em seu artigo 13. Artigo 13. O depósito que se haverá como feito à disposição do juízo da ação de desapropriação será levantado mediante prova da propriedade e depois da publicação de editais na capital do Estado, etc. Por fim, dispôs a Lei Complementar 76, de 6 de julho de 93, em seu artigo 6º, parágrafo 2º, inexistindo dúvida acerca do domínio ou de algum direito real sobre o bem ou sobre os direitos dos titulares do domínio útil e do domínio direto, em caso de enfiteus ou aforamento, ou ainda inexistindo divisão, hipóteses em que o valor da indenização ficará depositado à disposição do juízo, enquanto os interessados não resolverem seus conflitos em ações próprias, poderá o expropriando requerer o levantamento de 80% da indenização depositada, quitados os tributos e publicados os editais para conhecimento de terceiros, etc. Trata-se de normas de observância imperiosa, destinadas que são a prevenir pagamento indevido pelo poder público da indenização decorrente da expropriação. No caso destes autos, a dúvida sobre o domínio das terras expropriadas foi lançada pelo expropriante, que é o INCRA, na própria inicial, havendo sido fundada na circunstância de tratar-se de imóvel situado na zona de fronteira, posto limitar-se com o Rio Paraná, na parte em que este separa o Brasil do Paraguai, conforme é ressaltado pelo ilustre magistrado subscritor da sentença de folha, não sendo de causar espécie o fato de tais terras terem sido objeto de expropriatória por parte da autarquia fundiária, se considerado que teve ela como único objetivo, conforme confessado na inicial, a regularização fundiária da região, tendo em vista a constatação pela via administrativa de diversos fatores de distúrbio na ordem político-social, em que contendem diversos possuidores de terras na área em apreço. De fato, nenhuma outra ação em nosso sistema jurídico processual se compara à expropriatória, na virtude de ensejar de imediato a ocupação do imóvel rural pelo poder público, ainda que sabidamente integrante de seu próprio patrimônio, para o fim de pronta eliminação de focos de tensão social. No presente caso, conforme reconhecido pelo acórdão, existe em andamento a ação civil pública, por meio da qual se busca a declaração de que as terras onde situado o imóvel expropriado sempre foram de domínio público federal,
qualidade que, na verdade, foi reconhecida por acordo do Supremo Tribunal Federal, em razão do qual resultou cancelado por mandado executório do meritíssimo juiz da comarca de Foz do Iguaçu, em 19 de janeiro de 68, o registro imobiliário de que se originaram os títulos aquisitivos dos expropriados, ambos datados de abril de 72, portanto, posteriores ao dito cancelamento. Não sobra espaço, portanto, diante das circunstâncias apontadas, para a alegação de que a ação de desapropriação valeu pelo reconhecimento do domínio dos reclamados sobre o imóvel que lhes serviu de objeto e, consequentemente, de seu direito sobre o valor fixado para a indenização. É claro que o ajuizamento de uma ação não pode valer pela privatização da terra pública. O INCRA optou, nesses casos aí, em que havia foco social na época, entre possuidores, etc., optou pela expropriatória, porque, como eu disse aqui, não há outra ação, né, que dê essa eficácia, né, imediata, da emissão de posse imediata, com o registro do imóvel no registro imobiliário e possibilitando já que se regularize a situação dos possuidores ou dos ocupantes. Valer-se o chamamento do expropriado ao processo da ação expropriatória pelo reconhecimento de sua titularidade sobre o imóvel expropriado, como sustenta os expropriados, obviamente não teria sentido o condicionamento do pagamento da indenização à prova da inexistência de domínio fundado sobre esse título, sobre esse de dúvida fundada, né, domínio? Dúvida. Sobre esse domínio, estabelecido pelas diversas leis que tratam da matéria, como acima estou exposto. Achando-se, nesse caso, em curso, ação ajuizada justamente com o propósito de demonstrar a inexistência de título válido dos expropriados sobre o imóvel questionado, é fora de dúvida que não há falar em pagamento de qualquer indenização, notadamente quando tudo está a demonstrar que os imóveis foram por eles adquiridos quando já havia sido declarada pelo Supremo Tribunal Federal a nulidade da transferência primitivamente feita pelo Estado do Paraná, da qual derivaram todos os registros imobiliários que se seguiram, inclusive os dos reclamados, por ter tido por objeto terras de domínio público federal. Se assim é, razão inexiste para que o acordo reclamado houvesse determinado a expedição do precatório requisitório do valor correspondente à indenização em favor dos reclamados, ao fundamento da conveniência de assegurar-se a ordem de preferência. Esse foi o fundamento. Visto não ser possível falar em preferência se ainda se quer definido o beneficiário do pagamento, mesmo porque o precatório é instrumento de execução de sentenças definitivas, como diz a Constituição no artigo 100, sentenças definitivas e não provisórias. Em face dessas considerações, meu voto julga procedente a reclamação, para cassar o acordo reclamado no ponto em que determinou a expedição e o processamento do precatório. É como voto e recolho os votos restantes. Ministro Gilmar Mendes. Acompanho, Vossa Excelência. Ministro Maurício Corrêa. Ministro Carlos Veloso. De acordo, presidente. Ministro Celso de Mello. Também, senhor presidente. Ministro Sepúlveda pertence. Aqui, diferentemente daquele que Vossa Excelência me acompanhou no Paraná, quer dizer, o acórdão determinou a expedição do precatório. Aqui determinou a expedição, é só nesse ponto. Uhum. De acordo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Que a Constituição diz que o precatório é para cumprimento de sentenças definitivas contra o poder público. E essa não é uma sentença ainda definitiva. Estou de acordo. Ministro Moreira Alves. Se bem que sentença definitiva é tipo da... não é sentença transitada em julgado, normalmente. Sim, mas eu acho que é nesse sentido. Mas nesse sentido deve ser, a Constituição deve ter usado nesse... Aí surge aquele problema que ainda não foi, o tribunal ainda não tem uma posição, não precisa tomar nota disso, não. Uma posição muito segura de saber se é possível haver execução provisória por meio de precatório. Nós temos considerado que a expedição sim, né? Sim, mas não pode pagar. Apenas não pode pagar.
Mas aí fica um negócio realmente... Fica não, é a liquidação. É apenas para efeito de manutenção da ordem. O sujeito ficar já na ordem do precatório. Isso só vai gerar incerteza, né? Porque se levar em consideração aí o problema da sentença definitiva, nem... não, mas olha, agora eu vou. A nova redação. Agora é a nova redação do parágrafo 1º diz agora oriundo de sentenças transitadas em julgado. Tiraram aqui definitivo. Então eu vou até modificar aqui. É verdade que provavelmente a decisão reclamada é anterior. Anterior, mas... Mas essa daí... Mas essa eu acho que essa norma essa não possivelmente tem. É uma norma, vamos dizer, interpretativa da anterior. Né? Se bem que agora, então, esse nosso problema Sim, terá que ser revista. Vai ter que ser revista. Essa orientação de que se admite a expedição do precatório para... Aliás, quando haveria apenas uma execução provisória, o que não se admite é o pagamento. Mas desde o momento em que fala que o precatório só é cabível... Eu lembro que eu fui relator de um caso desse, acho que não cheguei à expedição do precatório. Não chegou à expedição? Havia liquidação, havia coisas a fazer. Da execução provisória para que tão logo transitasse em julgado. Mas não fala transitar em julgado. Para primeiro. A expedição do precatório. Mas isso pode, né? Isso é liquidação. Não, mas o que se impedia execução. O recurso da União pretendia evitar a mera liquidação. Estamos de volta com Justiça em Ação, estamos acompanhando a segunda parte da sessão do dia 2 de outubro de 2002. Vamos direto ao plenário para continuarmos a acompanhar as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Estou de acordo. Ministro, então, tribunal... Como é que foi mesmo? Como é que foi a decisão aí? Eu repassei para você. Julgou procedente. Improcedente. Procedente. Julga procedente a reclamação, nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Ministro Maurício Corrêa, ação direta de inconstitucionalidade 1227, requerente governador do Estado do Rio de Janeiro e requerido o governador do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa. Requeridos. Presidente, o governador do Estado do Rio impugna 3 leis. Primeira, a Lei 1206, de 15 de outubro de 87. A segunda, a Lei 1272, de 24 de dezembro de 1987. E, finalmente, a Lei 1696, de 20 de agosto de 1990. Eu não vou ler o inteiro teor, porque se encontra aí no relatório que distribuí aos colegas. O tribunal não conheceu com relação às 2 leis, que são anteriores à Constituição de 88, e com relação à Lei 1696, artigo 4º, parágrafo 1º, o tribunal deferiu a cautelar. A advocacia pede a manutenção do ato e o Ministério Público opina para que seja mantida a decisão proferida em sede cautelar ao relatório. Eu voto. Eu não sei se é necessidade de eu ler o voto, é vinculação expressa. É vinculação de... Eu pensei que os colegas tivessem... Posso ler? Não. Você não? Vinculação de vencimento. Vinculação de vencimento. E aqui no final eu mantenho o não conhecimento da ação com relação às 2 leis, presidente. Lei número 1206, de 15 de outubro de 87, e Lei 1272, de 24 de dezembro, com relação ao artigo 10 da primeira. Aí não conheço. E o artigo, não conheço com relação a essas 2. Mas eu acho que nós não temos mais, isso já acabou. Pois é, mas de qualquer maneira eu estou reiterando aqui. Sim. Não havia necessidade, não. Porque já foi decidido. Ela já foi decidida. Então, senhor presidente, eu conheço em parte a ação, estou mantendo aqui a estrutura que tinha feito. Para nessa parte declarar a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 1696, de 20 de agosto de 1990, do Estado do Rio de Janeiro.
O eminente relator julga, é definitiva, né? Julga procedente em parte a ação para declarar a inconstitucionalidade do artigo 4º, seu parágrafo 1º. Não em parte. Não? Não. Não, que estava. Eu conheço. Do artigo 4º. O caput do artigo 4º. É. Da Lei 1.696, de 20 de agosto de 1990, do Estado do Rio de Janeiro. Ministro Gilmar Mendes. De acordo. Ministro Carlos Veloso. De acordo. Ministro Sérgio de Mello. De acordo. Ministro Sepúlveda Pertence. De acordo. Ministro Sidney Sanches. De acordo. Ministro Moreira Alves. De acordo. Decisão, então, da forma que foi. Então, o tribunal julgou procedente em parte a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.696, do artigo 4º, caput, da Lei 1.696, de 20 de agosto de 1990, do Estado do Rio de Janeiro. Decisão unânime, votou o presidente. Ministro Gilmar Mendes. Sim. Ação direta de inconstitucionalidade 456 do Rio de Janeiro. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro versus... Procurador-Geral da República contra a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e o governador do Estado. Presidente, é uma daquelas ações diretas já antigas. O tribunal deferiu a liminar, porque se trata de vantagens da magistratura não resultantes da iniciativa do Poder Judiciário. Então, isto já é uma questão. Decisão de 1991. Parecer da Procuradoria-Geral da República. Ressalva que, a despeito de mudança na emenda constitucional, o artigo 96, inciso 2b, subsiste substancialmente não alterado, portanto, parâmetro de controle válido. Nesses termos, o meu voto é pela procedência do pedido da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei 1722, de 25 de agosto de 90, do Estado do Rio de Janeiro. Um voto, ministro Maurício Corrêa, ministro Carlos Veloso, Sérgio de Mello, ministro Sepúlveda Pertence, Sidney Sanches e ministro Moreira Alves. O tribunal julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei 1722, de 25 de 10 de 90, do Estado do Rio de Janeiro. Decisão unânime, votou o presidente. Ministro Sidney Sanches, ação direta de constitucionalidade 2592. Requerente governador do Estado de Rondônia, requerida mesa diretora da Assembleia Legislativa do mesmo Estado. Senhor presidente, o senhor governador do Estado de Rondônia promove a apresentação direta de inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 136-A da Constituição Estadual, introduzido pela emenda constitucional número 21, de 23 de agosto de 2001. Sustenta a insistência inicial. Também estou. Momentinho, vamos. O ministro Gilmar volta, não? Bom, então vamos suspender um pouco. Chamar um outro. Eu vou sair também. Já vai sair o ministro Pertence? Que fica. Então, um desfalque aqui do quórum, né? Eu vou. Porque agora nessa época eleitoral nós tem temos serviço prioritário. Declarar encerrada. Você concordaria? Acho que em 2 minutos eu julgo. Pois não. Uns embargos aí. Embargos. Número. Então vou chamar aqui para encerrarmos os embargos de declaração no agravo regimental na ação rescisória 1705. Relator ministro Maurício Corrêa, embargante Luiz Lima de Oliveira, embargado do Estado de São Paulo. Senhor presidente, ato monocrático que não entrou na apreciação do mérito, não conhecia da ação rescisória, houve o agravo, o tribunal confirmou a minha decisão e ele vem aqui nos embargos exatamente invocando argumentos que não tem nada a ver com a questão. Eu estou rejeitando os embargos. O ministro relator rejeita os embargos. Alguma objeção? Embargo rejeitado, decisão unânime. Encerrada a sessão.